retornando, galerinha, vamos retornando, turminha. Você que está chegando agora, nós estamos, dando continuidade às nossas aulas do curso técnico de informática. Hoje a disciplina é Educação Tecnológica Midiática e o assunto é um assunto totalmente da nossa área nesta semana, Nós estamos falando sobre a assinatura digital. Então, nós estávamos falando sobre a importância da criptografia. A criptografia que é um dos principais recursos hoje no mundo digital para deixar as informações seguras, para tornar essas informações seguras. E esse processo da assinatura digital, ele é uma forma de criptografia de informações, tá? É como se ele verificasse se você tem ou não tem autoridade para estar utilizando aqueles recursos. Isso é algo muito legal, tá certo, turma? E aí, galerinha, anteriormente, eu tinha conversado com vocês sobre a importância de vocês, anotarem as informações, aquele alfabeto que eu trouxe para vocês. Vejam aí, criptografia. Vejamos o exemplo a seguir. O remetente deseja enviar a seguinte mensagem, Blade Runner. Primeiramente, será atribuído para cada letra um valor correspondente, sendo aí o espaço, 2 zeros, 00. Para espaço 01, para a letra A, 02 para a B e assim sucessivamente, até todas as letras terem o seu principal correspondente. Dessa forma, nesse caso aqui, a palavra Blade Runner, ela tem esse processo aqui, ó, certo? Ela tem aqui essa parte, essas linhas de código, essa parte de criptografia, essa sequência de dígitos, de números, no caso, desculpa. Essa sequência de números, ok? Outra parte, pessoal. Vejamos o exemplo a seguir. O remetente deseja enviar a seguinte mensagem. Primeiramente, será atribuído, a letra que está no duplicado. Então, olha aqui. Esse aqui é o processo da criptografia. Os valores, eles são agrupados em conjunto de 5 letras e o final deve ser preenchido com o espaço em branco. Então, esse processo aqui, ele tem essa sequência, esse conjunto. E aí, cada palavra, ele tem um número específico para determinar cada letra das palavras. Sendo que o espaço entre uma palavra e outra, ele é colocado como 00, tá bom? E as últimas partes de uma letra, ele coloca como 00 também. Outra forma, de nós termos uma criptografia mais eficiente, é o seguinte: utilizar como chave também um conjunto de 5 números, que deverão ser somados a cada conjunto correspondente da mensagem, que deve ser codificada. No exemplo, a chave é 10, 08, 04, 11, 02, e o resultado será, olha aqui. Então, aqui no caso, ele pegou a mensagem, as palavras da mensagem, e ele adicionou a essas informações esses números, essa sequência de números que ele passou. Então, olha aqui. Ele repete, ó. Ele repete, o 10, o 08, o 04, o 11, o 02. De novo, o 10, o 08, o 04, o 11 e o 2. Ele vai somando esses números aqui, que é a chave que foi pré-estabelecida, não é a chave final, aqui é a chave pré-estabelecida, com as informações da mensagem. Aí gera-se um número, Gera-se um número. Esse número gerado aqui, ó, é o número da criptografia. É o número da criptografia final que vai ter a mensagem. Essa é uma outra forma, tá? Uma outra forma específica. Uma outra forma específica, tá bom? Olha aí, galerinha. Aí é um exercício, Aqui tem um exercício aí para vocês. Esse exercício fala o seguinte: de férias nos Emirados Árabes,
a conselheira Trish recebe uma caixa de seu chocolate, juntamente com uma mensagem criptografada do remetente, revelando a sua identidade. Usando o exemplo de criptografia citado por Massula e Benini, filho, esses dois pesquisadores, esses dois escritores foram que trouxeram aquela forma, né, que eu pedi para vocês escreverem, aquele alfabeto. Foi através dos dois que eu peguei essa informação. Então, olha aqui, decodifique a mensagem, né? Aí você tem uma mensagem decodificada, cuja chave é 0007050302. Decodifique para saber o nome do remetente. Por exemplo, qual o nome do remetente aqui? Qual o nome do remetente? E aí? Anotem só esses 5 números, né? E vejam, de acordo com a tabela que vocês criaram, qual foi o nome, né? Qual é o nome do remetente gerado aí nesta mensagem? 00, 07, 05, 03 e 02, tá bom? Deu tempo aí de vocês copiarem, né? Ok? Então, vou dar continuidade. Olha aí. Resolução, né? Olha aí, decodifique a mensagem, né? Pedi aí para vocês. Essa aqui é a mensagem criptografada que a pessoa recebeu. Uma mensagem altamente nada a ver, que não dá para entender nada do que está sendo escrito aí, um monte de letra. Só que vocês têm a chave. E além de vocês terem a chave, vocês têm o segredo de decodificar a mensagem, tá bom? Vocês têm o segredo de como decodificar essa mensagem. Então, vocês conseguem sim fazer isso, tá bom? Então, quem pegou aí essa tabela com letras, com números, vocês podem colocar aqui, certo? Olha aí. O que foi feito? Ele dividiu, né? Organizou essa mensagem em 4 partes. Organizou, né, cada letrinha com o seu número, tá bom? Olha aí. No final, o que foi que ele fez? Ele repetiu essa sequência de dados, né? Repetiu a sequência de dados, repetiu esses dados aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele botou, né, barra 00, que é o espaço, aí colocou mais uma vez, né? O 00, 07, 05, 03, 02. Mais uma vez de novo repete, 00, 07, 05, 03, 02. E assim, consequentemente, a outra parte de novo. No final, o que ele faz? Ele pega, né, esse valor de cima, que é o referente a essa letra, ele soma com o número da chave e dá um resultado. Tá bom? E aí, no caso, depois, ele consegue fazer a decodificação da mensagem, né? Michael, ou Michael, seu noivo, né? No caso. Então, aqui é uma forma até romântica, né? De mandar mensagem para alguém. Se você aí quer mandar uma mensagem para alguém e não quer, e quer saber se realmente a pessoa prestou atenção na aula, o que é que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem, vai mandar a mensagem codificada, tá bom? E você fala, né? De acordo com o alfabeto mostrado na aula de Educação Tecnológica Midiática, faça aí, ó, verifique aí qual é a mensagem final, certo? Poderia fazer isso com vocês, né? Na prova, colocar na prova assim uma questão com um monte de números aí e eu falar para vocês, olha, façam aí a decodificação, vejam pelo menos qual é a pergunta que está sendo feita. Então, turma, isso daqui é um exemplo que eu trouxe para vocês verificarem que existem várias e várias formas de se identificar como é que acontece a codificação. Aí vocês podem estar me perguntando, por exemplo, aqui
ele utilizou uma forma diferente, tá? Para decodificar. Ele não utilizou a soma, ele utilizou foi a subtração. Aqui, ó, ele está subtraindo esse número com esse número com esse número com esse. Ele está fazendo subtração, tá bom? Aqui ele não está fazendo soma. E aí vai de acordo também com o código, né? Com a padronização da decodificação. Vou passar aqui para a próxima para vocês. A assinatura eletrônica, galerinha, que é essa assinatura que a gente tanto está conversando, que ela tem um grande papel, o principal papel de uma assinatura eletrônica é fazer com que a pessoa que recebe aquele documento e que assine aquele documento, a pessoa que enviou tenha certeza de que quem está utilizando o documento é a pessoa correta. Então, se refere a qualquer processo eletrônico, então a assinatura digital é qualquer processo eletrônico que indica a aceitação de um contrato ou registro. Para isso, né, as assinaturas eletrônicas, elas podem ser utilizadas em uma grande variedade de métodos comuns de autenticação eletrônica para verificar a identidade do signatário, como, por exemplo, o e-mail. ID corporativo, proteção por senha ou um PIN enviado para o seu telefone celular. Então, é uma forma que a assinatura eletrônica ela tem como sim verificar se a pessoa que está recebendo a informação é a criatura correta. Então, quando você entra em um site que pede assinatura eletrônica, querendo ou não, você já consegue identificar aquele site como algo mais confiável. Tá? E tem uma assinatura eletrônica. Existem sites que, para você conseguir entrar, ele gera automaticamente um número e ele é enviado para o seu telefone. Certo? Então, quando você modifica o seu telefone, o seu número de telefone, você precisa ficar muito atento, muito atento. Isso eu falo porque eu mudei o meu número algum tempo atrás e a maioria das minhas senhas, por exemplo, de e-mail, de banco, tudo era vinculado ao número do telefone. Então, isso aqui é muito comum hoje em dia, porque é uma forma de autenticar. O site te manda, né? Você pede para entrar no site e automaticamente o site te envia um número no seu celular. Ele fala, se é você, então, por favor, digite o número que foi enviado por SMS. Então, é uma forma de autenticar. O meu Gmail faz isso. Então, por exemplo, eu estou aqui no canal Educação e quero logar no meu e-mail com o computador aqui do canal Educação. Se eu não estiver com o meu celular carregado, eu não vou conseguir acessar. Porque o que vai acontecer? Como é uma máquina que eu não tenho costume de usar, o Gmail vai enviar uma informação para o meu telefone falando o seguinte: olha, Amanda, alguém está logando com o seu e-mail no computador tal. Você dá autorização para isso? Aí eu tenho que entrar no meu e-mail e falar, eu autorizo. Pode autorizar que sou eu que estou usando. Então, isso daí, turma, é uma forma de se certificar, é uma forma como se fosse uma assinatura digital, muito mais a parte de criptografia mesmo, que te garante que ninguém vai acessar o teu e-mail, por exemplo, sem você autorizar ou sem você se certificar disso. A assinatura digital. A assinatura digital ela é um tipo de assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica é o seguinte, ela é qualquer processo eletrônico. Agora, a assinatura digital é outra coisa. É um tipo de assinatura eletrônica que usa um certificado digital, que é um provedor de serviços. Então, normalmente vem com a gama de serviços, tá? Serviços de confiança, como a autoridade de certificação, autenticar a identidade de um signatário. Os certificados digitais, elas demonstram prova de assinatura vinculado. Esse aqui não necessariamente precisa de uma assinatura, tá? Esse aqui é muito mais
é muito mais parecido com o exemplo que eu dei para vocês do e-mail. Eu tenho que entrar no meu e-mail para autorizar que alguém abra o meu Gmail em outro computador que não seja o meu, no meu caso. Nesse caso aqui, é uma assinatura eletrônica. A assinatura digital, ele é um processo que ele necessita que você assine. Assine mesmo. Aí, lógico, você tem que estar ou no celular ou no tablet, que você faça isso no touch, ou, se você se garantir, você faz isso no mouse também do computador. Dá certo. Então, os certificados digitais, eles demonstram prova de assinatura vinculado. O certificado digital associado a cada assinatura ao documento usado, usando aí uma criptografia específica para cada tipo de assinatura. Quando se fala aí, galerinha, de certificado digital, também está se falando para a obtenção de uma assinatura digital é necessário uma autoridade certificadora, a AAC, tá? Autoridade certificadora, AAC. Então, toda vez que você precisar obter uma assinatura digital, você não pode simplesmente querer uma assinatura digital do dia para a noite. Você tem que ir no local específico, que é a autoridade certificadora. Ela que faz esse tipo de serviço, né? Que faça esse tipo de serviço, tendo como função averiguar a identidade do usuário. É isso que essa autoridade certificadora ela vai fazer. Ela vai verificar a autenticidade, a identidade daquela criatura e agregar ele a uma chave. Essa chave pode ser de diversos tipos, como eu já conversei com vocês. Pode ser aí no caso um código, pode ser aí os 3 primeiros dígitos do CPF, pode ser a data de nascimento, pode ser a data de nascimento da mãe, pode ser várias coisas, né? Só que a pessoa que vai precisar utilizar essa chave, ela tem que ter acesso, tem que ser uma chave pública. Esse conjunto de informação ou de informações, ele é introduzido em um documento denominado certificado digital. E é importante citar que esse certificado, ele funciona independente das assinaturas digitais. Ele funciona com ou sem essa assinatura. A assinatura é como se fosse um fechamento, né? Uma finalização. Ainda falando desse certificado digital, turma, essa tecnologia ela é composta por um conjunto de informações referentes aí à entidade, tá? A entidade para a qual o certificado foi emitido. Então, esse local para quem foi, o qual foi gerado essa chave, precisa ter muito controle para não gerar qualquer coisa, né? Em qualquer lugar, de qualquer forma, tem que ter um sentido, tá bom? Tem que ter um objetivo para o qual essa atividade foi criada, esse projeto foi criado, por exemplo. Então, é importante que a gente tenha esse controle. E aí, turminha, esse processo de autenticidade, ele se dá muito da necessidade de utilizar coisas da internet. Coisas, né? Coisas da internet. Então, se você tem algum documento que você precise enviar para a internet, saiba que se você tiver um projeto, algum documento muito importante que você precise enviar pela internet para qualquer local, tente utilizar então o certificado digital para você garantir pelo menos a segurança desse documento, tá bom? É importante, certo? Isso é uma forma mais confiável. Essa tecnologia ela é composta por um conjunto de informações referentes à entidade para a qual o certificado foi emitido, com propósito, com objetivo, baseando-se aí na criptografia de chave pública. O usuário precisa ter acesso. Foi como eu conversei com vocês. O que adianta você criptografar uma informação se a pessoa que ela precisa receber essa informação não tem acesso à chave? Não vai adiantar de muita coisa, né? Não vai adiantar de muita coisa, porque se ela não tem acesso à informação de como decodificar, não vai dar certo.
baseando-se assim na criptografia de chave pública, garantindo assim outros aspectos da segurança da informação, como principalmente a autenticação e o não repúdio, né? Ó, algumas informações elas são introduzidas no certificado digital para que seja feito a autenticação do remetente conforme consta no site da Serpro, tais como, olhem aí, primeiro, para você que quer criar um documento com certificado digital, você precisa de algumas coisas muito importantes. É necessário que você tenha acesso às informações, primeiramente, de quem vai enviar e, segundo ponto importante, as informações necessárias de quem irá receber também. Então, olha aí, para o certificado digital, nós temos, primeiro ponto, nome, o endereço, empresa do solicitante, né? A empresa que está sendo solicitado. Segundo ponto, a chave pública do solicitante. Essa chave pública, vocês já sabem, essa chave é que permite com que algo que foi criptografado seja descriptografado. Outro ponto, a validade do certificado. Essa validade desse certificado, ela é importante porque, de acordo com alguns órgãos, ele vai pedir essa validade para saber se aquele documento é válido ou não. Então, pode ser que em alguns cartórios, alguns certificados não tenham validade. Então, você tem que ter muita atenção se é um documento que precisa desse cunho de validade, tem que ter atenção se aquele local aceita certificado digital e daquele tipo. Você precisa também do nome, do endereço da autoridade certificadora. A empresa que vai criar esse certificado, que vai gerar a autenticidade daquele certificado digital. O segundo ponto que você precisa ficar também muito atento é a política de utilização. São os limites de transações que serão permitidas para um certificado digital. Será que com o certificado digital você tem liberdade para fazer tudo? Fazer todas as ações de um usuário? Será? Não. Tem que ter os limites, tá bom? Porque vai que, querendo ou não, isso cai em mãos erradas, né? Então, isso daqui, pessoal, são alguns pontos principais, caso você queira aí criar, desenvolver aí algum certificado digital, sabendo que você tem que, pelo menos, ter essas informações iniciais, informações básicas, tá bom? Outro ponto, o funcionamento do certificado digital. Na identificação digital, é utilizada a técnica de criptografia assimétrica. Nós já conversamos sobre ela, nós já falamos sobre esse tipo de criptografia, que é assimétrica, que ela dispõe de duas chaves relacionadas. Uma chave pública e outra chave privada. Então, quem envia e quem cria a criptografia, ela tem uma chave privada. Só quem precisa ter acesso àquela chave é quem criou. Então, ela não tem o porquê ser pública. Ela pode ser privada, sim. Agora, quem vai fazer a descriptografia, quem vai descriptografar lá do outro lado, ela precisa também ter outra chave, uma chave diferente. Ela precisa ter uma chave para ela poder transformar aquela informação novamente em uma informação legível. Desse jeito, precisa de uma chave pública que ela tenha acesso. Tanto o nome de usuário, como outras informações que identificam o usuário, podem sim ser considerados aí, ser vinculadas a um par de chaves. E isso funciona como credenciamento eletrônico. Então, aqui a gente já percebe que essas chaves, tanto a privada quanto a pública, a gente pode considerar elas como algum credenciamento eletrônico, tá certo?
pode sim ser considerada como um credenciamento eletrônico, que quando instalado em um navegador da web, permitem a autenticação. Essa parte de autenticação aqui ela é bem interessante. Tem alguns navegadores web que quando você entra em algum site que precisa de autenticação, eles não consideram o browser, tá? Quando eu falo browser, é o navegador de internet, viu, pessoal? Então, imaginem aqui, ó. Foi enviado para mim um e-mail, e aí foi enviado um link. Nesse link, eu devo clicar, vai abrir uma página da internet, e eu vou ter acesso, por exemplo, a um local que eu vou precisar descriptografar uma informação para eu ter acesso ao e-mail, ao documento, algo do tipo. Quando eu cliquei nesse meu e-mail, que abriu, por exemplo, Internet Explorer, só um exemplo aqui. Ele falou que aquele browser, que aquele navegador não está autorizado, não. Não está autorizado para abrir aquele tipo de documento. Porque provavelmente não tem um tipo de plugin, está faltando instalar alguma coisa. Então, se não deu certo em como o Internet Explorer, tente no Google Chrome, tente no Mozilla Firefox, tá? Então, você pode estar utilizando outros navegadores de internet, não precisa só usar o Google Chrome, não. Pode utilizar outros, porque provavelmente seja o problema do navegador web. Pode acontecer? Pode. Tem alguns tipos de autenticações que não permitem, por exemplo, no Google Chrome ou no Internet Explorer, vai depender muito do tipo, tá? Outro ponto importante, pessoal, com relação aí à assinatura eletrônica. Quando você precisa criar uma assinatura eletrônica, você pode entrar aí nessa conta do gov.br. Aqui no gov.br é um site que tem muita coisa, né? Que ele unificou muita coisa e aqui a gente consegue visualizar muitas funções voltadas aí para assinatura eletrônica. Assinaturaeletrônica.gov. A assinatura eletrônica ela permite que você assine um documento em meio digital a partir da sua conta gov.br. O documento com assinatura digital, ela tem a mesma validade de um documento com assinatura física e é regulamentado pelo decreto, né? Pelo decreto 10.543, aí do ano de 2020. Então, turma, o futuro aí é que muitas coisas se tornem digitais. Hoje nós já temos, né, a possibilidade de termos a nossa habilitação CNH de forma digital. Pelo que eu entendi também, outros documentos vão começar a se tornar digitais, por exemplo, a carteira de trabalho, né? Carteira de trabalho é um outro documento agora que é digital. Eu tirei aí minha carteira de habilitação há um tempinho, né? Não falo muito tempo não, faz pouco tempo, comparado a outros. E aí, turma, tinha, né, o papel mesmo, igual a identidade, né? Como se fosse um livrinho com várias páginas, com a informação, com o nome do contratado, com o nome do contratante, o salário, o tempo, as férias, eita, era muita coisa, né, que tinha que digitar. Às vezes as empresas pediam a carteira de trabalho e ficava tempos e tempos e tempos e tempos em tempos. Hoje em dia, pessoal, é tudo digital. Tudo digital. A carteira de trabalho, a carteira de habilitação, provavelmente daqui a algum tempo também os nossos outros documentos todos se tornem aí digitais, tá? Facilita muito, facilita demais. Nós temos já o título de eleitor, né, de forma online também. Então, vários documentos já estão aí se organizando, já estão aí se tornando digitais. Isso facilita muito. E o que é interessante é que nesses sites que você tem acesso aos documentos de forma digital, você precisa dessa assinatura eletrônica. Dessa assinatura eletrônica que autentica que realmente você é você, né? Você é você.
Normalmente eles pedem até a foto mesmo do rosto. Vários sites aí do Gov, para eu ter acesso às minhas informações, eu precisei autenticar. E sempre eles pedem atualização, né? Atualização de dados, sempre você atualiza seus dados, atualiza aí a sua foto. Quem pode usar o serviço, né? Quem pode usar o serviço gov.br? Vamos observar. Para utilizar o serviço da assinatura digital do gov.br, você precisa ter uma conta validada. Primeiro, quando eu criei a minha conta do gov.br, eu nem me lembro mais para que foi, mas hoje tudo eu consigo ver nessa conta. Então, eu consigo ver, por exemplo, o FGTS, eu consigo ver minha carteira de habilitação, eu consigo ver minha carteira de trabalho, todas as atualizações. Eu consigo ver também o documento do meu carro atualizado. Então, aconteceu que uma vez, estava na estrada, tinha me esquecido de verificar se o documento do carro estava no carro. E entrei aqui, ó, nesse aplicativo e tem acesso sim, a gente consegue ter acesso sim ao documento do carro ou da moto, né? Então, você também tem acesso, é algo muito legal. E aqui, pessoal, para você ter acesso a essas informações tão importantes, pessoais, você precisa passar por um processo de verificação, tá? Hoje, no meu caso, para eu ter acesso à minha conta do Gov, eu coloco a minha digital no celular e automaticamente entra. Mas se você não tem esse recurso, provavelmente vai ter uma senha, uma validação. De tempo em tempo muda o código e eu preciso renovar. Primeiro ponto é realizar o reconhecimento facial. Esse é um dos aspectos que eles pedem sim, tá bom? Quando eu fui fazer no caso da minha mãe, para ela poder também ter acesso a essas informações de mais fácil, precisou fazer essa verificação, né? Eles pedem até para a gente sorrir, né? Tirar uma foto rindo, para pegar de diversas formas, né? O nosso rosto. Outro ponto, bancos credenciados. Os bancos credenciados, eles também têm acesso a essas informações. Os bancos que podem ter acesso aos nossos dados, tá? Eles têm acesso também. E também nós temos aí a possibilidade desse certificado digital. E aí, galerinha, ainda falando dessa assinatura digital, gestão de documentos, alguns locais que a gente consegue utilizar recursos dessa assinatura eletrônica, a compreensão do que é assinatura digital no ponto de vista tecnológico, né? Possibilita, no caso, um melhor entendimento do papel dos documentos no âmbito da arquivologia. A forma de arquivar os documentos hoje provavelmente fiquem mais fáceis, certo? Se os documentos começarem a se tornar digitais. Gestão documental e dos arquivos permanentes. Então, um dos grandes problemas que alguns setores passam em guardar informações durante vários anos é a possibilidade de da perca desses dados, porque eles estão em papel. Se acontece, não sei, um acidente no local e esses documentos, não sei, molham, né? Vai que tem uma chuva forte, entra goteira e molha esses locais onde estão esses documentos, ou pega fogo, ou até por questão do tempo mesmo, né? O mofo, a umidade acaba danificando esses documentos. Pode perder muitos documentos, sim, nesses aspectos. Agora, se esses documentos estão de forma digital, é mais difícil de perder. Aí vocês podem falar assim, professor, e se o computador der prego, né? Se o computador der problema, se o computador queimar, esse tipo de dado, esse tipo de documento, quando ele é guardado, ele não pode ficar em uma máquina. Ele normalmente fica em um servidor. E normalmente tem várias cópias de backup.
Documentos importantes não dá para ficarem armazenados em uma máquina. Se essa máquina der problema, é pior do que se os documentos estivessem impressos, tá? Então, precisa ter um local adequado, tanto da forma impressa e também quanto da forma digital. Mas a forma digital está se tornando cada vez mais a forma mais segura de guardar esses dados, tá bom? A gente consegue ter mais controle. Então, se o computador, se o backup está ficando cheio, né? Aumenta aí o local de armazenamento, aumenta aí o servidor, faz cópias online, faz cópias nas nuvens. Caso o servidor também queime, dê problema, tem uma cópia na nuvem e aí você tem acesso em qualquer local se você tiver autorização para isso, né? Então, é uma outra forma, tá bom? Então, ó, possibilita um melhor entendimento do papel dos documentos no âmbito da arquivologia, questão documental e dos arquivos permanentes. A internet hoje, pessoal, ela é um dos meios mais utilizados, né, atualmente para a troca de mensagens e documentos entre cidadãos. Então, trocar mensagens, trocar informações, trocar documentos é muito mais fácil hoje. Então, por exemplo, se o pessoal aqui do canal Educação me pede uma prova, uma atividade avaliativa de vocês, para vocês, não é mais o tempo de pegar, imprimir a prova, fazer a prova no papel, tá? Imprimir a prova, ou então digitar, imprimir, trazer aqui para o canal e eles analisarem. Não, não é assim mais, é tudo digital. Eu escrevo aqui, ó, eu escrevo a prova, faço a atividade avaliativa no meu tablet, e, vixe, meu tablet deu problema. Acabou a bateria, né? Como os meus documentos estão nas nuvens, online, de forma online, eu consigo continuar no meu celular, eu consigo continuar no meu computador, porque eu disse para vocês que eu uso a ferramenta do Gmail, né? Falei para vocês que é tudo online, tudo online. Então, isso me possibilita eu ter várias formas de acesso para esse mesmo documento. E aí, quando eu termino, eu mando por e-mail o arquivo, o documento. Se for algo mais rápido, menos formal, manda pelo WhatsApp. Também dá certo? Dá certo. E ainda tem a opção mais legal que eu gosto desse recurso. É que eu posso mandar o arquivo em um formato que a pessoa pode modificar e quando ela vai modificando lá na casa dela, já vai modificando no meu original. Isso também acontece, é muito bom. E aí, duas pessoas podem estar digitando, fazendo o mesmo arquivo juntos também. Isso acontece, né? Recursos digitais, pessoal, recursos digitais. Então, isso daqui a gente precisa utilizar o que a internet nos fornece ao nosso favor, de uma forma mais adequada possível. A internet é o meio mais usado atualmente para a troca de mensagens e documentos entre cidadãos, governos e empresas. As transações eletrônicas, elas necessitam de mecanismos de segurança capazes de garantir autenticidade, confidencialidade e integridade às informações eletrônicas. Outro ponto, a certificação digital é a tecnologia que provê esses mecanismos. Então, a certificação digital ela é a tecnologia que possibilita com que esses mecanismos aconteçam. Essa forma de validação desses dados online, tá bom? Com a certificação digital, é possível utilizar a internet, tá bom? Esse Azinho tá juntinho, mas é a internet como meio de comunicação seguro. Então, a autenticação digital, sim, ela permite com que as informações elas sejam enviadas e recebidas de forma segura. Documentos que levam assinatura digital, como PDF leva, né, uma assinatura digital. Outro formato que leva alguma assinatura digital é o DOC, né, o ponto .doc de documentos e outros. Eles podem ser transmitidos pela internet sem risco de modificação.
Então, o PDF é legal porque é o seguinte, você cria um documento, um doc editável, você edita, pam, 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 pam. Na hora de salvar, você salva como PDF. E aí o PDF, além do mais, além de tudo isso, ele ainda te dá a possibilidade de você colocar uma senha de acesso. Que a pessoa só vai ter acesso ao PDF se ela tiver aquele código. Aí vocês podem falar, professora, mas a pessoa pode copiar o PDF, né? Selecionar aqui as palavras e colar. Existe um recurso no PDF que ele impossibilita que a pessoa selecione as palavras e copie e cole. É uma outra forma também de garantir a segurança das informações. Então, existem vários e vários recursos que possibilitam, tá, galerinha? Que possibilitam todas essas realidades de segurança. Falando aí das tecnologias, da tecnologia, para que seja possível compreender o que é assinaturas digitais, é necessário entender um pouquinho da tecnologia de criptografia. E aí eu já conversei com vocês no início da aula sobre como funciona esse processo da criptografia. Eu tenho um texto inicial, ele passa por uma chave hash, e aí essa estrutura, ela transforma aquele texto em algo codificado, uma informação que visualmente não tem nada a ver uma coisa com outra. Por quê? Porque ela já está codificada, ela já está criptografada. E aí você envia, a pessoa recebe e ela coloca o código dela, né, a chave secreta, a chave de segurança. Então aqui nós temos, né, no caso, a simétrica, que possui uma chave secreta, e a assimétrica, que são as chaves públicas e privadas. A simétrica, ela possui uma chave, né? Só a mesma chave. A assimétrica são duas chaves diferentes. Quem cria a criptografia tem uma chave e quem vai descriptografar a informação tem outra chave, ok? Outro recurso, pessoal, outro ponto importante que a gente precisa também analisar. Mas por que confiar então em um certificado digital? A gente pode confiar em um certificado digital? Será que realmente eles são tão importantes assim? Será que é interessante, né, ter um certificado digital desses? Vamos analisar. Entre os campos obrigatórios do certificado digital, encontra-se a identificação e a assinatura da entidade que a emitiu. Então, a responsabilidade aqui não é só de quem assina, não. Para você criar um certificado digital, a pessoa, a empresa, a instituição que está solicitando aquela assinatura, ela precisa também ser identificada, tá? Então, precisa ter uma identificação de quem está emitindo aquele certificado, os quais permitem verificar a autenticidade e a integridade do certificado. Então, você consegue verificar quem emitiu aquele certificado, se é uma empresa segura, se é um local confiável. A entidade emissora é chamada de autoridade certificadora. A pessoa, a empresa que emite, ela é chamada de autoridade certificadora ou simplesmente de AC, que é o principal componente de uma infraestrutura de chaves públicas e é responsável pela emissão dos certificados digitais. Então, aqui do ladinho tem para vocês o símbolo do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, o ITI, tá? Ele aqui, esse instituto, ele é autorizado sim, tá? Um dos autorizados aí para emissão desses certificados. E aí, galerinha, alguns aspectos, né, que eu trouxe para a gente discutir. Quais as aplicações, então, da assinatura digital? Onde é que a gente pode estar utilizando? Onde é que nós podemos estar aplicando a assinatura digital? Primeiro, comércio eletrônico. Se você trabalha no setor de comércio eletrônico aí na internet, é um bom local para você estar utilizando a assinatura digital. Você dar credibilidade para a sua empresa, você passa credibilidade para o seu cliente.
processos judiciais e administrativos em meio eletrônico. Foi como eu falei para vocês, se você está abrindo um processo, né, e você precisa fazer esses processos judiciais em um outro local, em um outro estado, as pessoas que estão responsáveis por esse processo judicial, todos os documentos que você precisa assinar, eles podem colocar através de uma assinatura digital. Outro ponto, facilitar a iniciativa popular na apresentação de projetos. É um outro aspecto. Assinatura da declaração de renda e outros serviços prestados pela Secretaria da Receita Federal. Também é uma outra forma de estar utilizando a assinatura digital, facilita muito. Obtenção e envio de documentos para cartórios, como eu mencionei para vocês anteriormente. Transações seguras entre instituições financeiras. O diário oficial eletrônico, a identificação de sítios na rede municipal de computadores, para que se tenha certeza de que está acessando o endereço realmente desejado. Também é um outro local, né, que a gente pode estar conversando e pode estar utilizando essas assinaturas digitais. E aí, turma, eu trouxe para vocês agora, nesse momento, um exercício, tá? A gente está finalizando aqui a nossa aula, daqui a pouco a gente finaliza. E antes de nós finalizarmos a nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês algumas atividades para a gente tentar desvendar juntos, tá bom? E aí eu vou precisar muito da ajuda de vocês, então fiquem ligadinhos. O primeiro exercício, pessoal, o primeiro exercício fala o seguinte: assinaturas digitais, elas desempenham um papel importante na segurança de sistemas computacionais. Sobre assinaturas digitais, é correto afirmar que comprovam, né? É correto, a gente quer a alternativa correta. Qual dessas aqui está correto quando a gente fala de assinaturas digitais voltadas aí para a segurança de sistemas computacionais? Letra A. Apenas a autenticidade de uma informação. Então, aqui está falando que uma assinatura digital ela faz apenas a autenticidade de uma informação. Letra B. Apenas a integridade de uma informação. Apenas a integridade de uma informação. Letra C. A integridade e a autenticidade de uma informação, mas não seu sigilo. E a letra D, a integridade, a autenticidade e o sigilo de uma informação. Me digam aí qual dessas alternativas A, B, C e D, qual delas está correta? Me digam aí, me ajudem, tá? Pessoal aí de Jacobina, cadê os meus pontos, né? O pessoal de Milagre, Juazeiro do Piauí. Cadê os meus ajudantes da aula de hoje? Quem é que vai me ajudar? E aí, se você sabe a resposta, qual dessas alternativas é a correta, pode colocar aqui no chat. Pode colocar no YouTube, quem está no YouTube, aqui também no chat, também da transmissão ao vivo, pode colocar aqui que a gente vai discutir juntinhos, tá bom? Os professores mediadores peçam aí para os seus alunos falarem o que é que eles acham, qual é a alternativa correta. Nesse caso, A, B, C ou D. Podem colocar aí, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha. O pessoal. O pessoal de Cajazeiras, né? O pessoal de Cajazeiras é Janderson ou é Anderson? Não sei. O pessoal de Cajazeiras acha que é a letra D. O pessoal da Seduc aqui, Piauí, acha que é a letra D também. Vamos aí ver o que está se passando, né? Qual é a alternativa correta. A Ana Cristina acha também que é a letra D. Vamos analisar aí se vocês estão corretos, né? O pessoal também de Jatobá está falando que é a letra D. Itaueiras, letra D. Eita, todo mundo acha que é a letra D, né? Vamos dar uma olhada. Será que realmente é essa daí a alternativa correta? Vamos identificar. Olha aí. A alternativa aqui correta está falando o seguinte. Olha aqui, isso daqui é dado como uma pegadinha, viu? Isso aqui é tipo uma pegadinha, tá? Isso aqui é para pegar o seu coração, né?
Olha aqui. Assinaturas digitais desempenham um papel importante na segurança de sistemas computacionais. Sobre a assinatura digital, é correto afirmar que comprovam. A maioria de vocês colocou a letra D. E eu entendo todos vocês. De uma certa forma, vocês estão corretos. Ela realmente, ela desempenha o papel de integridade, autenticidade e o sigilo de uma informação. Só que olha aqui, esse sigilo de uma informação é que é o problema. Porque o sigilo da informação, ela não pode ter total segurança. Porque eu falei para vocês, isso aqui vai depender de quem tem a chave. Certo? Isso aqui vai depender de quem tem a chave. E se a criatura que recebeu a mensagem não teve a responsabilidade de guardar a chave dela, ou não falar qual era a chave, isso aqui, o sigilo da informação, não vai mais acontecer. Então, por isso que aqui não foi considerada a letra D como correta. Porque, sim, ela promove a integridade, a autenticidade e promove o sigilo da informação até ser enviado o código de acesso para o usuário. Porque depois que o usuário recebe, a gente não consegue ter controle, tá bom? Então, por isso aqui que a alternativa correta é a letra C, tá bom? Vamos aí para a próxima questão, tá certo? Sobre as assinaturas digitais, é correto afirmar que, primeiro, letra A assinatura digital é criptografada, né? A letra A está correta, né? Aqui no caso nós temos 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 alternativas corretas e uma incorreta. Eu gosto muito mais de questões desse jeito, porque a gente consegue aprender muito mais com questões que pedem a incorreta, né? Então, a letra A, a assinatura digital, ela é criptografada. Letra B, a assinatura digital também é chamada de assinatura eletrônica. A assinatura digital é a mesma da assinatura eletrônica? Elas são a mesma coisa? Letra C, uma propriedade das assinaturas digitais, uma propriedade, é a autenticidade, ou seja, o receptor deve poder confirmar que a assinatura foi feita pelo emissor. Letra D, uma propriedade das assinaturas digitais é a integridade. Uma propriedade das assinaturas digitais é a integridade. Ou seja, qualquer alteração da mensagem faz com que a assinatura não corresponda mais ao documento. Qualquer alteração feita na mensagem, né, a assinatura não corresponde mais ao documento. E aí, turma, agora é com vocês, certo? Vejam aí, qual é dessas alternativas que vocês acham que é a incorreta? Qual dessas aqui vocês acham que é a incorreta? Que tem alguma coisa que não está nos conformes, como a gente conversou? Digam aí. Vou dar um tempinho para vocês, mas não vou dar o tempo, né? Eu vou estar aqui conversando e vou esperar vocês me ajudarem a responder. Essa aqui é a última questão da aula de hoje, tá bom? Então, me digam aí, o que vocês acham? Qual é a alternativa correta? Incorreta, no caso, né? Incorreta. Cadê o pessoal aí dos polos que respondeu a primeira questão, né? Que conseguiram responder a primeira questão? Pessoal de Jatobá, Itaueiras. O pessoal também do YouTube já está respondendo, muito bem. E aí, turminha, o que é que vocês acham? Qual é a alternativa correta? Digam lá. Correta não, incorreta, né? Aqui está pedindo a incorreta. Qual é a alternativa incorreta? Olha aí, turma. Essa daí é a questão. Vejam aí. Olhem o que está incorreto. A assinatura digital é também chamada de assinatura eletrônica. A gente conversou na hora da classificação, nós conversamos que a assinatura digital é uma coisa
e a assinatura eletrônica é outra coisa. Eu dei até o exemplo para vocês do meu e-mail, né? Que normalmente ele manda uma verificação para saber se realmente quem está acessando o e-mail é a pessoa autorizada, por exemplo. Eu dei o exemplo para vocês também de um documento do banco ou um documento como uma carteira, né? Imagine que você vai entrar em uma empresa e a empresa é de outro estado, né? A central dessa empresa é de outro estado e ela te manda o contrato por e-mail. Você vai ter que assinar, vai ter que estar vinculado àquele documento uma assinatura digital. Então, esse tipo de documento é um documento de assinatura digital. Já a assinatura eletrônica não necessariamente precisa ter uma assinatura, né? Uma assinaturazinha digital. Pode ser uma forma de autenticar que aquele usuário é o usuário correto, é o usuário que tem autorização para utilizar esse recurso, tá bom? Então, turminha, para fechar aqui a nossa aula de hoje, para a gente fazer um resumo final, hoje nós falamos sobre assinaturas digitais. Hoje nós falamos sobre a importância desse recurso no meio digital para garantir a segurança dos dados. Lembrando que é uma forma de aumentar a segurança. Mas se o usuário do outro lado não faz a parte dele para deixar aquela informação segura, que é a chave de acesso, aí nada foi feito, né? Lembrando que existe o processo de criptografia, que uma mensagem chega, um documento chega, esse documento ele é criptografado do outro lado, né? A pessoa que recebe o documento criptografado, ela tem também uma chave de acesso. Essa chave de acesso, ela digita, pode ser o seu CPF, né? Pode ser as datas de nascimento, a data de nascimento, pode ser um código que foi enviado para o seu celular, por exemplo, pode, tá bom? E depois disso acontece o processo de descriptografia, né? A pessoa tem acesso ao documento final, tá certo? Então, galerinha, nós estamos encerrando a nossa aula por aqui, vou deixar vocês com o professor Rildo, e a gente se encontra aí nas nossas próximas aulas. Um forte beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula, turminha. Tchau, tchau.